Hoje nós vamos falar de um gigante de 1,58 m de altura, mas de uma envergadura intelectual e de feitos que não têm medida. Vamos falar de um baiano, vamos falar de um brasileiro, de um homem nobre, inteligente, de senso ético e moral acima de qualquer contestação e que deixou um imenso legado para a cultura brasileira. Eu sinto-me honrado com o convite que me foi formulado pelo nosso amigo Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, para falar sobre Rui Barbosa, neste ano em que se completam 100 anos do seu falecimento, ocorrido no dia 1º de março de 1923. Pois bem, a história do Brasil e do mundo é feita de exemplos de pessoas que fizeram a diferença, né? E que contribuíram sobremaneira para um mundo mais igualitário. Pessoas que deixaram a sua marca na política, no jornalismo, na literatura, no esporte, no cinema e que fizeram realmente a diferença. Nelson Mandela, por exemplo, ele foi o grande líder rebelde contra o apartheid na África do Sul, aquele sistema que separava os negros, né, negando a eles os direitos econômicos, políticos, sociais, direitos esses que eram conferidos ao restante da população. Assim como Martin Luther King, que foi o grande líder na garantia dos direitos, na busca, né, dos direitos civis da população negra dos Estados Unidos da América. No Brasil, nós podemos dizer, sem dúvida, que Rui Barbosa também fez a diferença. Além dele ter sido, Rui Barbosa, um defensor intransigente da abolição da escravidão no Brasil, isso desde a sua juventude, ele também navegou por diversos mares nas lutas pelas causas liberais. Rui Barbosa realmente foi um grande líder brasileiro, uma grande inteligência, uma das maiores personalidades deste nosso país. Segundo a Frânio Peixoto, da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa foi, abre aspas, um libertador de cativos, o defensor dos oprimidos, educador do povo, reformador da pátria, apóstolo de todas as causas liberais, o maior entre todos de seu tempo. Nós poderíamos até dizer que Rui Barbosa, na verdade, foi um verdadeiro polímata, que é aquela pessoa que é capaz de atingir a excelência em diversas áreas do conhecimento. Rui Barbosa foi jurista, foi político, foi jornalista, filólogo, escritor, tradutor, diplomata, foi fundador da Academia Brasileira de Letras, né, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e ele defendeu, né, juntamente com os abolicionistas Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, a causa da abolicionista, né? E com a proclamação da República, Rui Barbosa teve uma atuação marcante na formação do novo governo e também foi, Rui Barbosa, um dos artífices da primeira Constituição Republicana do ano de 1891. Mas a consagração definitiva de Rui Barbosa se deu na segunda Conferência de Paz em Haia, na Holanda, no ano de 1907, quando Rui Barbosa deixou de ser apenas um nome nacional para se tornar, para se consagrar como um grande nome internacional. A sua atuação naquele encontro foi de tal magnitude que muitas histórias são contadas a respeito. Uma delas, apenas por curiosidade, vale aqui lembrar. Dizem que quando Rui Barbosa foi convidado a tomar o seu lugar no parlatório para fazer o seu discurso, ele teve que transpor as enormes portas do salão. E que, neste momento, um dos presentes olhou aquele homem pequenino, cabeçudo, de tez morena sertaneja, e teria dito: que portas tão grandes para um homem tão pequeno. Mas, ao final do discurso de Rui Barbosa, que foi o grande nome daquele encontro,
a mesma pessoa teria dito: que portas tão pequenas para um homem tão grande. Lenda ou não, isto retrata muito bem, né, o que verdadeiramente era o nosso cognominado Águia de Aia. Uma das maiores inteligências, uma das maiores personalidades do nosso país. Rui Barbosa nasceu no ano de 1849 e seu pai era um médico e um político entusiasta da educação e que também passava esse entusiasmo para os filhos, né, passando a eles a leitura de obras clássicas e inclusive contratava para Rui Barbosa professor de oratória. Aos 5 anos de idade, o professor de Rui Barbosa, Antônio Ibiraci Pirapitanga, chegou a dizer o seguinte: eu nunca vi um menino com 5 anos de idade com tanto talento. Em 15 dias, esse menino aprendeu a conjugar todos os verbos regulares, a distinguir orações e fazer a análise gramatical. Aos 10 anos de idade, Rui Barbosa já recitava Camões de cor. E aos 11 anos de idade, isso em 1861, ele ingressou no ginásio baiano. E outra história que se conta, né, inclusive está retratado nos anais. O seu professor, Abílio César Borges, que viria a ser o futuro barão de Macaúbas, ficou tão impressionado com a capacidade daquele jovem que chegou a dizer para o seu pai: olha, eu não tenho mais nada a ensinar para o seu filho, ou seja, seu filho não tem mais nada a aprender comigo. Aos 15 anos de idade, Rui Barbosa concluiu o ginásio, mas ele não tinha ainda a idade para ingressar na faculdade de Direito. Ficou ali, então, nesse período de 1 ano, estudando alemão e acabou lendo toda a biblioteca de medicina e de direito de seu pai. No ano de 1866, Rui Barbosa foi admitido na Faculdade de Direito do Recife, e ali ele pôde encontrar um contemporâneo seu do ginásio baiano, nada mais, nada menos de que Antônio de Castro Alves, né? O famoso poeta Castro Alves, de quem acabou efetivamente se tornando um grande amigo, e eles escreviam poesias, compartilhavam as poesias entre eles. Mas já no ano de 1868, tanto Rui Barbosa quanto Castro Alves foram transferidos para a Faculdade de Direito de São Paulo. E ali eles ingressaram no Ateneu Paulistano. O que era o Ateneu Paulistano? Era uma sociedade literária fundada pelos alunos da Faculdade de Direito e era presidida por Joaquim Nabuco. Rui Barbosa, em pouco tempo, passou a presidir o Ateneu. E ali ele proferia discursos inflamados, notadamente contra a escravidão no Brasil. E num desses discursos, ele falou para os soldados que regressavam da Guerra do Paraguai, conclamando aqueles militares a engajarem na causa da abolição. E antes mesmo de sua formatura, Rui Barbosa defendeu um escravo contra o seu senhor num tribunal popular no Rio de Janeiro. E nessa época, ele fundou também com Luiz Gama o jornal Radical Paulistano. Bem, no ano de 1870, Rui Barbosa formou-se em Direito. Mas ele tinha um problema, ele tinha problema de saúde, a sua saúde era um pouco precária, ele sentia fortes dores de cabeça e, em razão disso, ele retornou para Salvador e ali ficou um longo período em descanso. Mas já no ano de 1872, Rui Barbosa foi trabalhar no escritório de um aliado político do seu pai, Manuel de Souza Dantas. E foi no jornal de Dantas, o Diário da Bahia, que Rui Barbosa começou efetivamente a escrever como jornalista. Na realidade,
além de jurista, além de diplomata e de outras profissões, como eu disse, sempre exercidas com excelência, Rui Barbosa também foi um jornalista. E a imprensa foi uma grande aliada dele na sua luta, na sua causa em favor da abolição da escravidão no Brasil e também na defesa do republicanismo. Em 1877, Rui Barbosa elegeu-se deputado provincial para a Assembleia da Bahia. E já no ano seguinte, em 1878, ele foi eleito deputado-geral para a Assembleia do Império. E veio ali a defender a causa abolicionista, o federalismo e a reforma eleitoral. Entretanto, o maior projeto de Rui Barbosa foi o da reforma do ensino, da reforma da educação. Rui Barbosa era um fervoroso defensor da melhoria da educação no nosso país. Ele queria trazer o modelo de educação dos países mais civilizados ocidentais, um modelo laico de educação e que ensinasse os estudantes para a formação para a vida. Então, além das matérias básicas, ele pretendia inserir também aulas de música, de canto, arte, educação física, enfim, formar um verdadeiro cidadão pouco atrelado às questões de memorização, de decoreba. Entretanto, o seu plano para a educação, para a mudança do ensino, acabou não sendo aprovado. Rui Barbosa, apesar de ele não ter sido um republicano fervoroso, ele acabou por defender a República. Porque ele queria o quê? Ele queria a divisão do poder, ele queria as unidades autônomas, ele queria a federação com ou sem coroa. Por isso é que ele aderiu ao golpe, mais em razão da questão afeta ao federalismo. Ele aderiu ao golpe poucos dias antes do 15 de novembro. E com a proclamação da República em 1889, ele teve atuação marcante na formação do novo governo e na elaboração da primeira Constituição Republicana de 1891. Ele foi o grande artífice da Constituição, da qual emergiram a forma federativa de Estado, a forma republicana de governo, o estabelecimento da independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, a criação do sufrágio com menos restrições. Veja bem, antes disso, nós tínhamos um modelo de eleição, a modelo do sufrágio, chamado de um modelo censitário, voto censitário, que levava em conta o quê? O poder aquisitivo, poder econômico dos eleitores, ou seja, nada mais antidemocrático, E Rui Barbosa sempre foi um homem excessivamente democrático e a favor da liberdade plena. Rui Barbosa também, na Constituição de 1891, ele trouxe ali um modelo de controle de constitucionalidade, que mais à frente, nas constituições futuras, vieram a emergir, que é o controle difuso de constitucionalidade das leis. Pois muito bem. Com a Constituição de 1891, na verdade, os estados, as unidades federadas, obtiveram maior autonomia e o poder presidencial acabou sendo limitado. E isso incomodava sobremaneira os militares mais radicais. Agora temos o episódio aí do Rui Barbosa na economia. Rui Barbosa assumiu a pasta da Fazenda no governo de Deodoro da Fonseca e implementou uma política de incentivo à industrialização, mas sem sucesso. Na verdade, ele tornou-se o primeiro ministro da Fazenda, Na verdade, ele queria implementar uma política de incentivo à industrialização, mas acabou ali emitindo muitos títulos da dívida pública sem lastro
e isso gerou inflação e, consequentemente, a desvalorização da moeda. E essa política de Rui Barbosa acabou sendo conhecida como a política do encilhamento, né? Encilhar significa, ou seja, apertar o cílio, assim, a política de aperto econômico, de aperto financeiro, né? Na verdade, como eu disse, assim, sempre exerceu com excelência todas as suas atividades, em todas as áreas em que atuou, mas toda regra, na verdade, comporta a sua exceção. Rui Barbosa, na verdade, não era um economista. Em 1893, Rui Barbosa fez campanha contra Floriano Peixoto e virou alvo de ameaças, de perseguições, porque havia uma acusação infundada de que ele havia se envolvido na revolta armada, né, que foi aquela revolta onde os marinheiros reivindicavam mais poder, mais participação no governo e queriam também que fossem remunerados da mesma forma do que o exército, né? Então, Rui Barbosa acabou sendo ameaçado e refugiou-se inicialmente na Embaixada do Chile e, posteriormente, ele exilou-se primeiro na Argentina e depois em Londres. E há um fato pitoresco, um fato que talvez não seja de conhecimento de muitas pessoas, é que quando o Rui Barbosa estava morando, residindo em Londres, ele foi o primeiro jornalista do mundo a erguer a sua voz contra o caso Dreyfus, na França, quando o alto comando francês acabou encenando um lance de espionagem, né, e acabou condenando um inocente, o capitão Alfred Dreyfus. E com a manifestação de Rui Barbosa, né, levantando a sua voz, ele acabou por mobilizar a opinião pública internacional contra uma condenação injusta, uma condenação de prisão perpétua. Dreyfus chegou, inclusive, a ficar preso nas Guianas Francesas. Mas o caso foi revisado e, por bem, né, aquela injustiça acabou sendo desfeita. Mas depois disso, na realidade, a França nunca mais seria a mesma. Um episódio interessantíssimo envolvendo aí o nosso Rui Barbosa. Em 3 ocasiões, Rui Barbosa candidatou-se à presidência da República. Na verdade, 2 vezes, porque em 1914 ele acabou por desistir, por renunciar, tendo em vista a iminente derrota que ele teria para Venceslau Braz, né? Acabou desistindo. Mas, na verdade, Rui Barbosa era derrotado pelos candidatos pertencentes às oligarquias estaduais, né? Rui se desentendeu com os republicanos poucos anos depois da proclamação da República. Na verdade, Rui Barbosa ele não conseguia converter o seu prestígio pessoal em votos. Ele é impressionante. Ele era uma pessoa muito popular, né? O reconhecimento de sua cultura, de sua erudição era muito grande. E ele não convertia esse prestígio pessoal, né, nos votos necessários para se eleger presidente da República. Mas, em 1910, ele lançou-se candidato presidencial, né, contra Hermes da Fonseca, e lançou a conhecida, né, campanha civilista, em que ele defendia a candidatura, né, de um candidato civil, o civil no poder, contra a presença militar nesse mesmo poder. E a sua candidatura, ao contrário do seu adversário, ela se aproximou da população. Rui Barbosa fazia comícios em praça pública para divulgar o seu programa de governo. E nessa disputa, né, de 1910 contra Hermes da Fonseca, ele dizia que era um civil, né? Daí, como eu disse, né, a chamada campanha civilista. E em viagens de trem, Rui Barbosa percorreu o trecho entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em 1909, e entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em 1910, parando em todas as estações,
sendo recebido com fogos de artifício, bandas de música, sendo ovacionado por juiz, prefeito, pelos bispos, né? E sendo cumprimentado por toda a população. Né? Como eu disse, ele tinha um prestígio pessoal grande. Mas ele afirmava, né, sempre afirmou que os militares não deviam ser uma força política, mas sim se subordinarem ao governo democrático da nação. Ele era contra a política do café com leite, ele queria o poder para a população de um modo geral, contra o poder econômico, contra as oligarquias, contra o chamado voto de cabresto, né? Mas se no executivo Rui Barbosa não logrou êxito, no Senado foi diferente, né? Ele defendeu bravamente, como eu disse ali, aí já não havia mais, né, a escravidão no Brasil, mas ele defendeu, né, a abolição na época que o Brasil ainda era império, como eu disse, né? E defendia o civilismo, né? E o último cargo ocupado por Rui Barbosa, efetivamente, foi o de senador. Ele foi senador por 5 mandatos consecutivos, a partir de 1890. Rui Barbosa foi recordista de mandatos legislativos, de mandatos eletivos. Né? Ele ficou 45 anos no parlamento, sendo 32 anos no Senado. Por isso, né, nada mais, nada menos, ele é o patrono do Senado Federal, ele é patrono da advocacia, ele é patrono do Tribunal de Contas da União. Né? Foi ele, verdadeiramente, como eu disse, que estabeleceu os pilares do Estado Democrático de Direito. E aqui vale trazer à baila um artigo, trechos de um artigo que foi publicado no jornal Estado de São Paulo, no dia 1º de março de 2023, da autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrando justamente dos 100 anos da morte de Rui Barbosa, onde ele disse que Rui Barbosa era uma figura tão distinta que seu busto reside solitário no plenário da Câmara Alta brasileira, acima da mesa diretora, e que estava lá quando a sede dos poderes da República foram invadidas no fatídico dia 8 de janeiro de 2023, dia triste e marcante da nossa República, mas manteve-se ali firme como a nossa democracia. Muito bonitas as palavras do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Bem, Rui Barbosa também foi um escritor, né? Um escritor em várias vertentes, né? Tanto nos discursos que proferia, como escritor propriamente dito de livros, né? Autor de diversos livros, e foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Fundada em 1897, onde ele ocupou a cadeira de número 10. Ele presidiu a Academia Brasileira de Letras por mais de 10 anos. Traduziu o poeta italiano Giacomo Leopardi. Rui Barbosa também presidiu o Instituto dos Advogados Brasileiros entre 1914 e 1916. Como eu disse, né? Rui Barbosa, desde a juventude, ele sempre foi abolicionista, ele era defensor da abolição da escravidão no Brasil. Mas, um ano depois do fim da escravidão, ele disse que queria acabar com o nosso passado negro e queimou todos os documentos sobre a escravidão que encontrou. Aí nós podemos, né, tirar a nossa conclusão. Será que foi uma coisa certa? Né, porque a documentação existente, aqueles documentos que teriam sido eliminados, poderiam hoje aí, né, servir de um exemplo que não deve nunca mais ser repetido na nossa história. Bem, vamos falar sobre a República agora. Um dos mais vigorosos debates na primeira metade do século XX,
envolveu a famosa réplica de Rui Barbosa. O que foi a réplica? O Rui Barbosa ele se contrapunha, né? Se contrapôs à redação, né, do projeto do Código Civil que viria a ser promulgado no ano de 1916, projeto de Clóvis Bevilacqua, e ele apontou ali inúmeros erros de forma, de questões de português, gramaticais, e ele ali exibindo um imenso conhecimento sobre estudos linguísticos, ele se contrapôs a essa redação e debateu firmemente, vigorosamente, com o revisor do projeto, que era nada mais, nada menos do que o professor Carneiro Ribeiro, que era um filólogo, né? Entendia muito da nossa língua pátria. E Rui Barbosa apresentou primeiramente as suas objeções, essas objeções foram refutadas por Carneiro Ribeiro, e ele fez, então, essa réplica para defender o seu ponto de vista. E ele, né, conseguiu fazer com que as suas objeções, na maioria dos casos, realmente prevalecessem, né? E isto fez emergir o quê? O Código Civil de 1916, que é uma obra-prima da nossa língua pátria. E isso nós devemos muito ao nosso grande Rui Barbosa. A partir daí, né, a partir da réplica, Rui Barbosa consolidou a sua reputação de um grande erudito em questões de linguísticas, né, de língua, na questão de língua, de gramática, e tornou-se um dos maiores ícones, se não o maior ícone do purismo linguístico do Brasil. Vamos retornar um pouco à Haia, que falamos apenas en passant no início da nossa fala, para dizer que na segunda conferência, né, de paz em Haia, na Holanda, em 1907, quem iria representar o Brasil seria Joaquim Nabuco. Mas a imprensa fez uma campanha no sentido de que Rui Barbosa deveria participar também da conferência, né? Pois todos sabiam da sua capacidade, da sua inteligência e da sua cultura. E esta proposição acabou sendo acatada pelo ministro das Relações Exteriores da época, que era o Barão do Rio Branco. E Barão do Rio Branco dizia: a delegação brasileira será formada por duas águias, em razão da experiência tanto de Rui Barbosa quanto de Joaquim Nabuco. Né? Daí o cognome Águia de Haia surgiu desta expressão do Barão do Rio Branco. Entretanto, Joaquim Nabuco acabou declinando da sua participação, por entender que Rui Barbosa tinha mais condições e tudo, mas ali havia realmente uma questão ali, uma briga de ego entre eles, certo? Pois bem, a Conferência de Haia ela foi convocada pelo czar da Rússia e tinha a proposição de quê? De formar um tribunal internacional para a resolução de conflitos que evitassem a guerra. Mas a proposta inicial foi no sentido de que somente as nações mais poderosas, as nações que tinham maior poderio bélico, que participariam do tribunal julgando pelos demais. Aí Rui Barbosa levantou a sua voz e ali ele defendeu o princípio da igualdade entre as nações soberanas. Ele dizia que se somente as nações com maior poderio bélico participassem, pudessem julgar no tribunal, as nações com menor poderio bélico, iriam se armar. E isto, ao invés de dar ensejo à paz, causaria o quê? Mais guerras. Né? A partir daí, então, o Barbosa foi aclamado internacionalmente, e até Gilberto Freire, que não era lá muito fã de Rui Barbosa, ele descreveu o nosso cognominado Águia de Haia como sendo o Davi brasileiro em face de Golias nórdicos e americanos.
né? Realmente, seu discurso impressionou todas as nações e colocou efetivamente o Brasil no mapa da diplomacia internacional. E após a conferência, Rui Barbosa disse o seguinte: vi todas as nações do mundo reunidas e aprendi a não me envergonhar da minha. Medindo de perto os grandes e os fortes, achei os menores e mais fracos do que a justiça e o direito. Muito interessante, muita inteligência para um homem, né? Fazer essas colocações que viraram verdadeiros brocados, verdadeiras parêmias jurídicas, né? Pois bem, aqui nós vamos trazer para os senhores uma curiosidade, talvez que pouca gente saiba. Todos imaginam, né, Rui Barbosa como um grande orador nato e eloquente. Mas, na verdade, segundo o grande filólogo Silveira Bueno, grande intelectual, catedrático da USP, professor de oratória, uma inteligência sobrenatural. Inclusive, quando residia na Europa, chegou a dar aula de português para o Papa Pio XII. Ele dizia o seguinte, que Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser ouvido ou escutado. Quando ele começava a ler, pois ele lia sempre os seus longos discursos, né? Além de não ter uma boa tonalidade de voz, ele falava uma oitava acima do normal, sem nenhuma inflexão de voz, né? E seus discursos geralmente eram maçantes, cansativos, né? Sem nenhuma inflexão. Então, ou seja, discursos longos, maçantes e cansativos, mas com o teor sem igual, né? Tanto é que o sucesso dele, em muitos casos, vieram justamente dessas manifestações, desses discursos de Rui Barbosa. Mas o mesmo Silveira Bueno chegou a dizer o seguinte: ninguém escreveu melhor que Rui Barbosa. Apenas o padre Vieira, que foi o professor dele. Foi o professor dele, né? E não professor dele, já que o padre Vieira veio a falecer em 1697, e com certeza Rui Barbosa, como um grande intelectual, né, como um homem da cultura, devia ser um leitor voraz de padre Vieira. Isso é tanto verdade que um dos maiores discursos de Rui Barbosa, que foi a oração aos moços, né, o mais aplaudido, ele foi lido por terceira pessoa, porque Rui Barbosa, naquele ano de 1921, ele foi o paraninfo dos formandos de uma turma de direito, e ele não pôde comparecer, porque ele estava enfermo, estava doente, e quem acabou lendo o seu discurso foi o catedrático, professor catedrático de Direito Romano da Universidade de São Paulo, o professor Reinaldo Porchat, né? Já que, como eu disse, Rui Barbosa não pôde comparecer por motivos de saúde. Então, no dia 29 de março de 1921, os formandos da Faculdade de Direito de São Paulo ouviram pela primeira vez a oração aos moços. Esse texto escrito e lapidado pelo célebre Rui Barbosa, paraninfo daquela turma de direito, né? E esse discurso, que foi escrito para uma turma de direito apenas, ele ganhou proporções imensas e acabou se tornando um clássico no mundo jurídico. Também puderam, né, com a sabedoria de Rui Barbosa, né, ele soube sintetizar ali pilares do mundo jurídico, com frases célebres, que há um século mostram-se atuais e pertinentes para todos os operadores do direito. Nós podemos trazer aqui alguns trechos, né, citados na oração aos moços. Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Magistrados futuros, não vos deixeis contagiar de contágio tão maligno, não negueis jamais ao Estado, à administração, à União os seus direitos. São tão invioláveis como quaisquer outros. Mas o direito dos miseráveis, o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado perante a justiça.
do que o do mais alto dos poderes. Na verdade, né, o que importava, como eu disse, né, se ele não tinha aquela verve nas suas oratórias, não era o que era produzido em termos de, de qualidade de orador, mas assim eram as suas ideias, né? Não era a sua oratória, era o que estava escrito, né? As ideias, o conteúdo dos seus discursos. Bem, decepcionado com a República, Rui Barbosa, também decepcionado com a política, né? E com a saúde já um pouco abalada, ele renunciou ao cargo de senador no ano de 1921. E dizem até que quando, em certa feita, ele se encontrou com Dom Pedro II em Paris, ele teria dito: me perdoe, mas eu não sabia que a República era isso. Né? É de Rui Barbosa também uma declaração que nos parece muito atual. Né? Ele disse, né? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Né? E uma outra aqui que vale também ser trazida à baila, né? Dentro de sua peculiar irreverência, ele diz: há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando que burrice é uma ciência. É importante lembrar aqui em passant que Rui Barbosa também foi um grande defensor do acesso feminino às universidades. Queria educação para todos, lutou muito pela educação, pelo ensino. Ele queria proporcionar à população brasileira pelo menos um pouco daquela educação esmerada que ele pôde ter. Rui Barbosa morreu no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1923, né? Completam-se agora, neste mês de março, 100 anos do seu falecimento. O seu corpo foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, e no ano de 1949, né, em 100 anos do seu nascimento, né, ele nasceu em 1849, os seus restos mortais foram trasladados para a sua cidade natal, em Salvador, na Bahia. Rui Barbosa foi casado com Maria Augusta Vieira Bandeira, com quem teve 5 filhos, né, e deixou descendentes aí. Entre esses descendentes, curiosidade, né, temos a atriz Marina Rui Barbosa, que é tetraneta de Rui Barbosa, né, e é neta do ex-embaixador Armando Rui Barbosa. Apenas uma curiosidade. Boa parte da produção intelectual de Rui Barbosa pode ser vista no Museu Casa de Rui Barbosa, na casa onde ele morou, efetivamente, na rua São Clemente, 134, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Em 1924, o governo brasileiro acabou por comprou a casa da viúva Maria Augusta, né, com uma biblioteca que conta com 37 mil volumes, com 60 mil documentos, todo o acervo pessoal de Rui Barbosa. Né? E quem quiser conhecer mais também da história, da biografia de Rui Barbosa, pode ir lá na edição revisada de sua biografia, intitulada A Raiz das Coisas, Rui Barbosa, o Brasil no Mundo, de Carlos Henrique Cardim, da editora Civilização Brasileira. Em verdade, meus amigos, vale a pena conhecer melhor a história deste grande brasileiro, de personalidade multifacetada e que deixou um imenso legado para a cultura brasileira. Que surjam outros homens da envergadura de Rui Barbosa em nosso país. Muito obrigado.